O Livro dos Espíritos, publicado por Allan Kardec em 1857, é o marco inicial do Espiritismo. Toda a sua estrutura foi feita em formato de perguntas e respostas, somando mais de 1000 questões que desvendam os mistérios da vida e do além. Fique até o final e entenda a resposta que o livro traz para a maior dúvida da humanidade: o que acontece depois da morte? Deus, a causa primária. A obra começa definindo Deus não como uma figura antropomórfica, um homem sentado em um trono, mas como a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Kardec argumenta que a existência de Deus pode ser provada através do argumento: não há efeito sem causa. Se o universo existe e possui leis inteligentes, sua causa geradora também deve ser infinitamente inteligente. Compreender Deus como uma energia e inteligência suprema muda nossa relação com o sagrado. Deixamos de barganhar com a divindade ou de temê-la como um juiz punitivo. Passamos a enxergar as leis da natureza como a própria expressão dessa inteligência, convidando-nos à harmonia e ao respeito por toda a criação. Elementos gerais do universo, espírito e matéria. Segundo o Espiritismo, o universo é composto por uma trindade: Deus, o Criador, o elemento espiritual e o elemento material. A matéria é o instrumento sobre o qual o espírito atua para evoluir. Além disso, existe o fluido cósmico universal, que funciona como o plasma que interliga e dá origem a todas as formas de matéria e energia. Esse conceito unifica a ciência e a espiritualidade. Mostra que o corpo físico e a alma não são inimigos, mas parceiros temporários. A matéria é a escola, a ferramenta com a qual o espírito esculpe sua própria evolução. Entender isso nos ajuda a valorizar o corpo físico sem nos tornarmos escravos do materialismo. A criação e a pluralidade dos mundos. Os espíritos explicam a Kardec que a Terra não é o centro do universo e muito menos o único planeta habitado. As habitações se multiplicam ao infinito na imensidão dos céus. Os mundos são categorizados de acordo com o adiantamento moral e intelectual de seus habitantes, indo desde mundos primitivos até mundos celestes ou divinos. A Terra, atualmente, faz a transição de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Natureza e encarnação dos espíritos. Os espíritos são criados simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento e sem moralidade, mas com aptidão igual para atingir a perfeição. A encarnação, o ato de tomar um corpo físico, é uma necessidade para que o espírito passe pelas vicissitudes da matéria, trabalhe, e por meio do esforço próprio, desenvolva a inteligência e o amor. Este tópico anula a ideia de privilégio espiritual. Ninguém nasce santo ou condenado por decreto divino. Todos começam do mesmo ponto de partida. O livre-arbítrio e o esforço individual são os únicos responsáveis pelo sucesso ou fracasso de cada alma. A vida terrena ganha, assim, um propósito pedagógico profundo. Pluralidade das existências, reencarnação. A reencarnação é um dos pilares do Espiritismo. Uma única vida humana é curta demais para que o espírito adquira toda a sabedoria e moralidade necessárias para a perfeição. Portanto, voltamos à carne tantas vezes quantas forem necessárias, em diferentes corpos, sexos, raças e posições sociais, colhendo o que plantamos e aprendendo novas lições. A reencarnação é a expressão máxima da justiça e da misericórdia divinas. Ela explica as aparentes desigualdades do nascimento, respondendo à pergunta: por que uns nascem ricos e saudáveis e outros na miséria e doentes? Sem culpar a Deus. Ela nos dá a lógica do recomeço. O erro de ontem pode ser reparado na oportunidade de amanhã.
vida espiritual e a emancipação da alma. O Livro dos Espíritos detalha o que acontece conosco após a morte do corpo físico. O espírito retorna ao mundo espiritual, que é a nossa verdadeira pátria e de onde somos originários. Kardec também explora os momentos em que a alma se liberta parcialmente do corpo ainda em vida, como durante o sono e os sonhos, permitindo encontros espirituais e aprendizados enquanto o corpo repousa. A morte deixa de ser um abismo escuro ou um fim trágico para se tornar o que realmente é: uma mudança de endereço. O outro lado não é um lugar místico, mas uma extensão da nossa própria mente. Entender a emancipação da alma nos ajuda a perder o medo da morte e a valorizar o sono como um momento de reabastecimento espiritual. Comunicabilidade dos espíritos, mediunidade. Os espíritos não estão isolados em outra dimensão inacessível. Eles coexistem conosco e influenciam nossos pensamentos e ações muito mais do que imaginamos. A mediunidade é a faculdade natural, que permite a comunicação entre os encarnados e os desencarnados, servindo como uma ponte de intercâmbio de ideias. A mediunidade tira o véu do invisível. Descobrir que os mortos continuam vivos, pensando, sentindo e se comunicando, traz um imenso consolo para quem perdeu entes queridos. Por outro lado, nos alerta sobre a responsabilidade mental. Atraímos os espíritos que sintonizam com nossos pensamentos cotidianos, bons ou ruins. As leis morais, justiça, amor e caridade. Na terceira parte do livro, Kardec detalha as leis que regem a vida moral do homem, e a maior de todas, a lei de justiça, amor e caridade. O livro deixa claro que a verdadeira religiosidade não está em rituais exteriores, mas na prática do bem. A caridade, definida pelos espíritos como benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas, passa a ser um estilo de vida. Penas e recompensas futuras. O inferno e o céu não são lugares geográficos, mas estados de consciência. O sofrimento após a morte é a consequência natural do apego aos vícios e do mal causado aos outros, a chamada lei de causa e efeito, enquanto a felicidade é o resultado da consciência tranquila e do dever cumprido. Essa visão liberta a humanidade do terror do fogo eterno. Deus não castiga ninguém, é o próprio indivíduo que carrega em si o seu próprio inferno ou o seu próprio céu através de suas vibrações e remorsos. O sofrimento do espírito faltoso dura apenas o tempo que ele demorar para se arrepender e decidir se reformar moralmente. A perfeição moral e o conhecimento de si mesmo. O verdadeiro espírita é reconhecido pela sua transformação moral, e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. O grande inimigo a ser combatido não é o demônio externo, mas o nosso próprio egoísmo e orgulho. Olhar para dentro de si diariamente, avaliar as próprias atitudes e buscar ser amanhã melhor do que se foi hoje, é a síntese de toda a jornada espiritual proposta por Kardec. Espero que este conteúdo tenha iluminado o seu dia. Caso tenha gostado, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para não perder os próximos vídeos.